Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto do terceiro bimestre e falaremos um pouco mais sobre o cinema, destacando especialmente essa expressão artística no Brasil. Então, no ano de 1896, aconteceu a primeira exibição cinematográfica no Brasil e a dificuldade de abastecimento de energia elétrica prejudicou as produções nacionais que só foram, ganhar corpo a partir das décadas de 20 e 30 do século passado. E até esse período, poucos filmes foram feitos e a maioria com caráter documental. E o primeiro grande estúdio cinematográfico brasileiro, o Cinéria, foi inaugurado na década de 1930. E nele, foram feitos filmes importantes de grandes diretores como Humberto Mauro e Mário Peixoto. E na década de 40 apareceram as chanchadas, filmes de comédia musical com orçamentos baixos e grande aceitação por parte do público. E a campanha Atlântica Cinematográfica, fundada em 1941, revelou os talentos de Oscarito, Grande Otelo e Anselmo Duarte. E em 49 foi inaugurado o Estúdio Veracruz, estruturado com base nos moldes do cinema americano. E o Veracruz objetivava sofisticar as produções nacionais e teve como um de seus principais nomes o ator e cineasta Amácio Mazzaropi, que fez grande sucesso com filmes como Jeca Tatu e Sai da Frente. Tá? E em 53, o filme O Cangaceiro, de Lima Barreto, produzido no Estúdio Veracruz, foi o primeiro filme brasileiro a ganhar os prêmios de melhor filme de aventura e melhor trilha sonora no Festival de Cannes, na França. Então, o cinema novo teve suas origens na década de 1950, quando cineastas inspirados pelo neorrealismo italiano começaram a produzir filmes de baixo orçamento que abordavam a realidade e as questões sociais brasileiras. Então passaram a produzir, portanto, cenas do cotidiano do Brasil. Passaram a ter uma visão crítica, acerca de nossa realidade. E Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, foi o primeiro filme de cinema do cinema novo. E o movimento se intensificou durante a década de 1960, com as produções do cineasta Glauber Rocha, cujo lema era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, que veio a ser a sua principal referência. Aqui fala um pouquinho mais sobre esse cineasta, Glauber Rocha, que é considerado um dos principais cineastas brasileiros e que iniciou seus estudos na Faculdade de Direito, mas acabou se dedicando ao jornalismo. E a partir daí ele foi ganhando seu espaço no cinema. E em 69, do século passado, o governo da ditadura militar fundou a Embrafilme, com o intuito de produzir filmes que auxiliassem no controle governamental, utilizando o cinema como instrumento de manipulação ideológica popular. Então, qualquer filme que fosse feito nessa época teria que ser controlado pelo governo, pois haveria, portanto, uma censura. E na mesma época, surgiu o gênero das pornochanchas, ou melhor, pornochanchadas, baseadas nas comédias italianas e com um forte apelo erótico. E ainda na década de 70, filmes como Dona Flor e seus dois maridos, de Bruno Barreto, e as comédias do grupo Os Trapalhões levaram milhões de espectadores brasileiros às salas de cinema. E na década de 80, podemos dizer que ela foi marcada por uma intensa crise na produção do cinema, agravada pela extinção da Embrafilme e do Conselho Nacional de Cinema, o Concine. E mesmo com essa crise, dois filmes se destacaram: Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, e Django, de Silvio Tindley. E com a fundação do cinema brasileiro, do FES ou do FECB, durante o governo Collor, o cinema brasileiro saiu da crise e entrou em um período denominado cinema de retomada.
em meados da década de 1990. E a criação da lei do audiovisual e de vários festivais de cinema nacionais alavancou a produção cinematográfica brasileira. E o filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, né, de Carla Camurati, o primeiro filme feito com os benefícios da lei, inaugurou a nova fase do cinema brasileiro. E merecem destaque ainda os filmes Central do Brasil, de Walter Salles, O Quatrilho, né, de Fábio Barreto, que também foi indicado ao Oscar de melhor filme, e o outro, né, O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, ao Urso, né, de Ouro de Berlim. Aqui fala um pouquinho mais, né, já do cinema no século XXI, dizendo que o cinema brasileiro se estabeleceu no circuito internacional e a qualidade técnica e estética de suas produções avançou. Filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite e Carandiru abordaram, né, temáticas extremamente relevantes para o cenário social, político e econômico brasileiro e foram, né, melhor dizer, grandes sucessos de bilheteria. E a partir de 2010, a produção nacional cresceu ainda mais, com filmes marcantes como Que Horas Ela Volta, de Ana Moilart, Aquários, né, de Cléia Mendonça, e A Praia do Fundo, de Karim Arnous, tá? Então, gente, aqui fala um pouquinho mais sobre as etapas do cinema, tá? Dizendo que a produção de um filme envolve vários profissionais de diversas áreas e para a criação cinematográfica se concretizar, além da equipe de profissionais, existem, né, etapas processuais que precisam ser executadas durante o desenvolvimento do filme. Aqui ele cita a sinopse, o argumento ou pré-roteiro, roteiro, storyboard, né, e filmagem, tá? Além da montagem, dos efeitos especiais e da sonorização. Então aqui fala um pouquinho mais sobre cada um desses, né, dizendo, destacando, melhor dizer, o conceito de cada uma dessas palavras, tá bom? E sobre o cinema de animação e técnica de stop motion, que veremos agora, podemos dizer que o cinema de animação surgiu no início do século XX, né, mesma época do cinema mudo. E o primeiro filme de animação exibido foi o curta Phantasmagoria, né, de Emily Cole. Somente em 1937 estreou o que por muitos estudiosos é considerado o primeiro filme de longa-metragem de animação, que foi Branca de Neve e os Sete Anões, de Walter Disney, ou melhor, Walt Disney, né? E os filmes de animação podem ter seus personagens e cenários feitos com diversos materiais diferentes, como desenho, massa de modelar, colagem, bonecos e etc. Durante muitas décadas, as animações eram feitas por processos manuais em que quadro era desenhado, né, ou montado dependendo do material, fotografado e depois gravado em sequência para ser animado. E eram necessários, né, cerca de 24 quadros para fazer um segundo de animação, tá? E a partir da década de 20, ou melhor, de 90, os avanços da computação gráfica e da digitalização de imagens promoveram uma transformação nos processos de criação dos filmes de animação. Toy Story, produzido pela Disney, né, e lançado em 95, foi o primeiro longa-metragem de animação totalmente feito por computação gráfica, tá? E aqui a gente vê, né, a técnica do stop motion, que é a etapa de produção, né, no qual o supervisor de animação posiciona os personagens do filme. Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Lembrando, né, que aqui na página, deixa eu ver, 151, vocês podem ver melhor um pouquinho sobre os processos, né, que são executados durante o desenvolvimento do filme, né, que foi a sinopse que eu já falei anteriormente, que é a descrição resumida da ideia de um filme, o argumento, né, que apresenta a história completa do filme, o roteiro, né, que é texto completo, com todos os diálogos, e a descrição
de todas as cenas, assim como o storyboard, desenhos ou imagens sequenciais que possibilitam uma pré-visualização do filme e de seu planejamento visual, filmagem, que é a gravação das cenas, tá? Montagem, que após a filmagem das cenas, o diretor e sua equipe, né, de montagem selecionam as cenas e montam o filme na sequência correta. Efeitos especiais, que são as técnicas utilizadas para criar cenas que não podem ser executadas na realidade. E a sonorização, né, que é a trilha sonora, né, os diálogos e os efeitos sonoros que constituem a sonoridade de um filme. Tá bom, gente? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau.